retraumatização? Qual é o cuidado que um terapeuta tem que ter? Toda vez que nós pensamos em repetir a cena, né, numa pessoa traumática, principalmente aquelas pessoas que tiveram acidentes fatais, com muitas mortes em acidentes catastróficos, ou traumas complexos devido a abuso constante, principalmente abuso sexual, essas pessoas têm uma marca na alma, gente, entendeu? Essa marca não é nem o corpo, é na alma. O corpo é só, digamos assim, o caminho, né? Então, se eu for montar uma cena, os psicodramatistas, tem psicodramatistas que são muito cuidadosos, né? Inclusive tem um livro fabuloso sobre trauma e psicodrama, que eles têm uma abordagem muito cuidadosa com o psicodrama para trabalhar com trauma. Eu não vou dizer aqui, eu seria leviano em dizer que você dramatizar uma cena traumática, você sempre vai retraumatizar. Não, isso não é verdade. Agora, a probabilidade disso acontecer é alta, é uma coisa estatística, né? A probabilidade de acontecer é alta. Então, se você... Então, depende muito depende muito do profissional, do terapeuta e do cliente, se ele se sente seguro para poder chegar lá. E muitas vezes, o próprio SF fala, né? E a própria experiência clínica me diz, eu não preciso chegar na cena. Eu posso beijar... Disse isso. Você disse isso numa conversa nossa antes dessa live. As abordagens de trauma não acessam o trauma, ele não vai para a cena. Não precisa acessar, não precisa acessar, porque se o próprio cliente não consegue traduzir em palavras o que aconteceu no trauma por uma questão bioquímica, né? O nível cortisol vai lá para cima quando ele é traumatizado, isso afeta todo o processo hormonal, e o hipocampo praticamente não funciona bem. Aí o que é que tem a ver, George, o hipocampo? Olha, uma memória de 10, 15 anos atrás, você traz hoje, traduz ela verbalmente por causa do seu hipocampo, né? Então o hipocampo tem uma função de você traduzir em narrativa, né, qualquer evento de memória passado. Agora, numa memória traumática, não é assim que acontece, porque a memória traumática acontece num contexto onde o nível de cortisol vai lá para cima, onde eu tenho um nível de estresse absurdo. A minha amígdala, né? Assim, ó. Pronto, isso, exatamente. Então, apaga. Então não tenho como, né? É muito difícil, né, eu traduzir em palavras. Então, você vai trabalhando naquilo que foi apropriado pelo cliente, em imagens, né, mas dá foco em sensações. Então, um cliente traumatizado, eu utilizo o psicodrama interno de uma forma onde ele vai ver a história do trauma dele à distância. Né? Então, uma distância segura. Segura. Como eu crio no imaginário, na realidade suplementar, que é totalmente imaginária, depois de fazer alguns exercícios de respiração, você leva o cliente para um cinema imaginário, né, onde só tem ele uma grande tela, e vai pedir para ele rever a cena traumática do início, meio e fim. Opa! Nem sempre eu peço para rever a cena traumática. Eu peço muitas vezes para que ele veja até o início, antes, 10 minutos antes, meia hora antes de acontecer, ou depois. Entende? Você sabe T menos 1, T menos 2, menos 1, menos 2 antes. Por que, Georges? Porque quando ele está vendo, e eu peço para ele ver e rever. Ele vê e rever, não precisa me contar. E eu estou acompanhando a fisiologia do cliente. Ele está lá vendo,
revendo, revendo a cena, revendo, daqui a pouco eu vejo uma lágrima. Sem precisar falar. Não me interessa mais continuar. Eu paro e pergunto ao cliente o que essa lágrima quer me dizer. O que você está sentindo mais no seu corpo? Não se preocupe mais com o que você está vendo. Me traga o que você está vendo, mas que está registrado no seu corpo. Aí começa. Eu estou sentindo um aperto na garganta, até você começa a trabalhar. E esse aperto da garganta é de dentro para fora, é de fora para dentro. Né? São os recortes. Aí você entra. Exatamente. Então, isso no livro, eu tenho um capítulo do livro que eu falo isso de uma forma muito didática. Né? Inclusive, eu coloco como um direcionador. O capítulo do livro é para ensinar a mexer com o psicodrama interno para tratamento de trauma, que, na verdade, não é um privilégio de psicodramatistas. Qualquer psicoterapeuta pode atuar e trabalhar dessa forma. Não tem nenhum problema. Pode tranquilamente trabalhar dessa forma. Quando ele vê a cena à distância, o MDR tem umas técnicas muito parecidas, que são as técnicas quando você passa num trem e olha pela janela do trem aquela situação traumática ou aquela cena que foi extremamente forte para você. Opa, deu uma distância. Então eu começo a dar uma distância, né, um cuidado para que o limite de tolerância do cliente não extrapole. O nosso trabalho é manter o cliente no limite de tolerância e aumentar a possibilidade dele suportar isso. Uma sessão que eu estava dirigindo algum tempo atrás de uma paciente, era tão insuportável a sensação que ela nem sabia o que ela via, ela só via um fecho de luz, que a gente colocou um binóculo. Entende? Então, interessante. Assim, é um binóculo. Então, coloca o binóculo, você tem uma distância muito segura, porque você está vendo, mas o que está acontecendo ali não tem acesso a você. Né? Uma película protetora. Isso. Né? Uma película protetora. O Bermudes tem umas técnicas chamadas técnicas de construção de imagem. Construção de imagem com tecidos, construção de imagem com objetos, construção de imagens com bonecos. Então, essa técnica ela é fabulosa, porque ele privilegia o hemisfério cerebral direito. Quando eu peço para o cliente construa com tecidos mesmo, gente, panos de 80 centímetros por 2 metros, onde de várias cores, com várias texturas, sem ser estampados, sempre cores lisas, monocromáticas, né? Então, aí eu peço para o cliente construir no tablado a cena do trauma ou a cena da queixa. Ele já começa sem saber como, porque o tecido ele não faz 3 dimensões, ele não consegue fazer 3 dimensões. Então, olha que genialidade de Bermudas, hein? O que significa isso? Ele força a gente trabalhar, o cliente trabalhar com o hemisfério cerebral direito. Porque se eu não vou poder construir em 3 dimensões, né, então eu perco a referência do meu hemisfério cerebral esquerdo, onde, né, o simbólico é o dígito polegar, onde eu posso escrever aqui para o esquerdo, o hemisfério cerebral esquerdo. Eu não vou poder, meu amigo, sua escrita tem que ser outra. Aí ele vai lá trabalhar e às vezes fica perdido naquilo, mas vai se encontrando no movimento do corpo e vai fazendo aquelas imagens. É algo fabuloso. O livro, eu falo da técnica com detalhe, é muito interessante. Quando ele plasma o trauma, ele objetivou o que estava subjetivado nele. Olha que coisa maravilhosa. Ele objetivou, colocou para fora o que estava subjetivado. Quando ele fez isso, está ali o retrato,
ele pode ver o que está ali. Eu saí do reptiliano, olha que coisa, eu saí do reptiliano, né? Estou agora no mamífero, porque ele sente aquilo ali, você vai trabalhando o que ele sente, o que ele está pensando, e agora, quando ele botou, plasmou, que está ali no concreto, o que estava subjetivado, ele pode dar significados, ressignificar aquilo ali. Evidentemente, que a gente utiliza algumas técnicas do psicodrama, eu não vou falar aqui, né, não tem tempo, mas você consegue manejar com o psicodrama, com as técnicas clássicas de Moreno, em cima do que foi construído.